Olá, chegamos à nossa última devocional sobre o Salmo de número 6. Hoje também nós vamos ensinar no final o canto do Salmo de número 6, como sempre fazemos. E eu acredito que você vai gostar muito de poder cantá-lo quando concluirmos a nossa devocional nesta jornada pelos Salmos, do Salmo de número 6. Antes de mais nada, eu farei a leitura novamente e depois nós vamos seguir com as aplicações que prometi trazer para a nossa edificação. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas em tom de oitava, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Senhor, abençoa-nos nesta jornada pelos Salmos. Tens nos ensinado e edificado muito à medida em que aprendemos mais sobre este precioso inário que o Senhor deixou para o seu povo. Nesta hora, pedimos a tua bênção mais uma vez para nós e os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se do contexto do Salmo e como o seu próprio título já nos ensina que o objetivo do salmista Davi é que este salmo, assim como os demais, pudesse ser cantado no meio da congregação. É aí onde nós testemunhamos da nossa fé, juntamente com os nossos irmãos. É justamente na congregação onde nós exaltamos a Deus, cantamos os seus louvores, cantamos a nossa redenção e testemunhamos que o nosso Deus é misericordioso. Isso envolve salmos de penitência ou de confissão de pecados, como este, o Salmo de número 6. Veja que nós aprendemos muita coisa sobre este salmo, e dentre elas eu gostaria de lembrar que a Escritura deixa claro que tanto o pecado quanto a disciplina de Deus, tanto a dor quanto o prazer estão presentes em ambos os lados. Ou seja, o lado do pecado, ele lisonjeia, ele aparentemente no início apresenta algo bom, prazeroso para a nossa alma, mas no final nos destrói, nos mata. Do mesmo modo, a disciplina piedosa, ela não é boa no início. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser corrigido, mas depois, diz a Escritura, há prazer, pois existe um fruto pacífico que produz uma vida piedosa diante de Deus. Isso nos ensina muito. O Salmo fala sobre isso, ou seja, pecado e justiça infligem dor e também ambos trazem prazer para a alma humana. Mas a diferença é que a justiça produz vida e o pecado gera a morte. A dor e o prazer provocados pelo pecado são de condenação eterna. A dor e o prazer produzidos pela justiça que vem de Deus trazem para nós verdadeira felicidade. Os dois caminhos aqui, notem, eles estão presentes, e nós já vimos no Salmo de número 1, caminho de vida e caminho de morte. Caminho de felicidade e caminho de eterna angústia e tristeza. Além disso, os prazeres que o pecado oferece para nós são passageiros, são momentâneos. Moisés, por exemplo, preferiu sofrer aflições com o povo de Deus do que desfrutar de certos prazeres por um tempo. Hebreus capítulo 11, versículo 25, nos lembra isso. Eu quero ler aqui para você.
Hebreus 11, 25. O 24 diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aí entramos no versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja, o pecado, ele oferece um prazer momentâneo, um prazer que é passageiro. Veja que Moisés preferiu algo maior, diz o versículo 26 de Hebreus, capítulo 11, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O Salmo de número 6 está ligado a esta verdade que está presente em toda a Escritura Sagrada. Moisés preferiu sofrer aflições com o povo de Deus do que desfrutar de certos prazeres por um tempo. Por quê? Porque os prazeres que Deus ofereceria para ele em Cristo eram maiores do que aqueles do Egito. Veja o que diz o Salmo de número 16, versículo 11. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Veja a diferença do que os prazeres de Deus oferecem para o homem que teme ao Senhor. Uma satisfação eterna. O prazer temporário do pecado gera morte eterna. Os prazeres de Deus produzem alegria e satisfação eterna, vida eterna. O Salmo também nos instrui sobre a natureza da verdade e da mentira. Não podemos gostar de ser enganados sem, em muito pouco tempo, sentir também prazer em mentir. As pessoas que ouvem mentiras sobre o pecado logo estarão contando mentiras sobre o pecado. E aqui está a grande questão. As pessoas que contam mentiras sobre o pecado não gostam de cantar os salmos, porque isso as faz dizer a verdade sobre o pecado. Talvez a grande resistência de muita gente, infelizmente, no meio do povo de Deus, de cantar os salmos da Bíblia, seja por conta disso. Porque não consegue ser confrontado com aquilo que canta. É muito mais fácil cantar algo que não diz respeito a céu e inferno, vida e morte, justiça e juízo, confissão de pecados. Quando cantamos os salmos, nós então enxergamos a realidade da nossa própria vida, da nossa própria alma. Quando nós cantamos com os nossos filhos, nós vamos ensinando-os esta verdade e este caminho. Por isso precisamos amar o canto dos salmos, porque os efeitos benéficos e eternos, o prazer eterno que nos oferecem é maior do que qualquer prazer temporário do pecado. Aqueles que amam a verdade, pelo contrário, adoram dizê-la, adoram cantá-la, falar sobre ela, também ouvi-la. E, fundamentalmente, adoram manter o muro divisório entre a verdade e a mentira. O arrependimento necessariamente bane aqueles que praticam a iniquidade. Se eu pudesse dizer de outra maneira, eu diria que a Bíblia exige que você e eu escolhamos e mantenhamos amigos com sabedoria. As amizades, elas são importantes, mas elas devem ser escolhidas a dedo, com muita sabedoria. Nós devemos preferir aqueles que amam a verdade, que adoram dizê-la, cantá-la, falar sobre ela e ouvi-la, adoram manter um muro de separação entre a verdade e a mentira. Nós precisamos também ensinar isso aos nossos filhos. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não desprezes a instrução da tua mãe. Filho meu, se querem te arrastar e me convidar para praticar o pecado, enganar pessoas e derramar sangue inocente, fuja delas. Lembre-se, a literatura de sabedoria, ela fala também sobre isso e ela está refletindo, na verdade, uma maravilhosa teologia que nós encontramos nos Salmos sobre verdade e mentira. Davi, ele sabia que precisava ser perdoado.
Ele tinha consciência de que precisava do perdão. Ele sabia que se Deus o castigasse ao máximo, ele seria destruído, o seu corpo já não suportava o sofrimento. Mas veja, ele não responde a Deus de forma ressentida, rebelde, irada, como os revoltosos do Salmo de número 2. Ele é totalmente humilde. Ele sabe que o Senhor o ouviria e ele clama ao Senhor por misericórdia. A grande finalização do Salmo de número 6, eu diria, é que a maneira como o Senhor lida conosco, a maneira como ele opera, a transação da graça, ela por vezes é incompreensível para a nossa mente humana, carnal. Essa transação não faz sentido porque, de uma forma importante, não é de fato uma transação qualquer, mas é a operação graciosa de Deus em agir como um Deus que, cheio de misericórdia, tem prazer em perdoar e restaurar os seus filhos, restaurá-los à verdade, ao amor à verdade, ao apreço por ela e à rejeição por tudo aquilo que é mentira. Não foi sem motivo que, quando Jesus Cristo respondeu a Filipe a respeito do caminho que ele gostaria de reconhecer e de saber, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que era o verdadeiro caminho a ser seguido, que ele era a vida, pois a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, mas ele também diz que era a verdade. Filipe, na verdade, não, mas Tomé, corrigindo aqui. Eu vou citar aqui para vocês precisamente João 14, a partir do versículo de número 3. Disse Jesus: E quando eu for e vos preparar lugar, e voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, não Filipe, disse ao Senhor Jesus: Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele então diz claramente: Eu sou a verdade. Ele vai dizer mais adiante: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, a verdade que o Senhor deseja que conheçamos e amemos e cantemos é aquela que se cumpre em Cristo, que disse que os salmos, todos eles falam a seu respeito. Agora vamos cantar o Salmo de número 6, concluindo. Eu quero ensiná-los o Salmo de número 6b, no saltério.com.br, da Comissão Brasileira de Salmodia. Não me reproves, ó Senhor, nem me castigues no furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque enfraquecido estou. Vem me sarar, Senhor, porque bem fracos ossos meus estão. Também a minha alma está profundamente em terror, mas tu, Senhor, quando agirás, volta, Senhor, e livra-me por teu favor. Vem me salvar, nem tumba e morte dão louvor. Estou cansado de gemer, as noites passo a lagar de lágrimas, meu leito encher, meus olhos tristes mágoas têm, amortecidos fracos são de tantos inimigos meus. De mim distantes estejais,
Vós todos que fazeis o mal, pois Deus o meu lamento ouviu e acolheu minha oração. Envergonhados fugirão os inimigos de uma vez. Amém. Veja como você vai cantando e há uma progressão como nós estudamos. E quando chegamos na última estrofe, o salmista já declara então que os seus inimigos estivessem distantes dele, porque eles praticavam o mal, pois Deus ouviu o seu lamento e acolheu a sua oração. E então eles deveriam fugir envergonhados de uma vez por todas. Deus nos abençoe e, se Deus permitir, no próximo encontro estudaremos juntos o Salmo de número 7.